Agora nós vamos ouvir o companheiro o Emerson Andrada. Ele é da CEMIG e vai contar um pouco da experiência deles lá na negociação de PLR que eles tiveram. Não sei se esse ano já teve, né? Ele vai falar para nós. E você também, Emerson, faz aí uma breve apresentação. Você tem 20 minutos, com 15 minutos eu aviso. Apresentando-me, então, meu nome é Emerson Andrada, eu sou coordenador geral do Sindialeto, assumi o mandato no ano passado, no início do mês de junho, e faremos o mandato até maio de 2024. Esse ano eu completo 31 anos de carreira na CEMIG, entrei na CEMIG com 17 anos recém-completados e tenho a minha trajetória na CEMIG dentro da área de manutenção de instalações de alta tensão. Eu entrei para a CEMIG em 91, entrei para a direção do Sindialeto em 1995 e compus a direção de base do Sindialeto de 1995 até 2012, quando eu assumi a coordenação da Regional Vale do Aço, com sede em Ipatinga. Coordenei a Vale do Aço de 2012 a 2015, voltei para a base de 2015 a 2018, coordenei a Vale do Aço novamente de 2018 a 2021, e agora, em 2021, nesse mandato, recebi a tarefa da direção de coordenar da coordenação geral para esse mandato de 2021 e 2024. E a minha trajetória dentro do Sindialeto, ela acaba coincidindo bastante com a construção do acordo de PLR da CEMIG. O primeiro acordo de PLR da CEMIG ele remonta a 1995, que é justamente o ano em que, na verdade, eu entrei para o Sindialeto em 96. 1995 é o início da negociação de PLR dentro da CEMIG. O Sindialeto é pioneiro na negociação de PLR dentro do setor elétrico brasileiro. O primeiro acordo de PLR do setor elétrico brasileiro foi o acordo entre a CEMIG e o Sindialeto. E esse acordo, ele foi, após uma tentativa de negociação frustrada, ele foi conquistado mediante uma greve de fome, que foi capitaneada pelo nosso saudoso líder, posteriormente líder da CUT, presidente da CUT, Lúcio Guterres, que, na época, à frente da coordenação da Regional Metropolitana do Sindialetro, assumiu a coordenação dessa greve de fome, ele mais 3 companheiros valorosos, que dobrou a indisposição da CEMIG em negociar, e foi conquistado o primeiro acordo de PLR naquela data. Eu vou fazer um panorama breve do que foi o acordo de PLR da CEMIG nesse período, mas a verdade é que nós, dentro do Sindialetro, nós negociamos com cerca de 30 empresas e quase todas elas têm acordos de PLR. Então, nós temos, dentro desse panorama que o Fernando trouxe, com diversas possibilidades de negociação de PLR, nós temos praticamente um exemplo de cada uma dessas condições que o Fernando traz aqui, dentro das quase 30 empresas que a gente negocia. Então, dentro da CEMIG, nós fizemos esse primeiro acordo em 96, mas retroativo a 95, de modo que ele teve esse panorama que o Fernando apontou, que era mais um abono do que, de fato, que tivesse, de fato, o sentido de participação nos lucros e resultados. Posteriormente, já em 96, a gente começou a negociar acordos que tinham, de fato, relação com o desempenho da empresa. Então, a gente começou a incorporar ao acordo metas e indicadores que diziam respeito ao desempenho da empresa naquela época. Então, as principais metas e indicadores que a gente utiliza um índice interno que a gente chama de DEC, Desligamento Equivalente de Consumidor, que é uma avaliação de quanto tempo cada consumidor fica sem energia elétrica, em média, durante o ano. O nosso acordo de PLR, ele permitiu, num curto espaço de tempo, eu digo aí num período de 5 anos, a redução do DEC de 14
horas em média por ano para menos de 10 horas em média por ano, 9, alguma coisa, tendo a CEMIG chegado a ter o melhor desempenho em DEC das grandes empresas de energia elétrica do Brasil e sendo, na época, considerada pelas agências reguladoras como a melhor energia do Brasil. Slogan que a CEMIG utiliza até hoje, baseado no desempenho que foi resultado desse acordo de PLR. Mas, assim como o Fernando também apontou aí, a vinculação do acordo de PLR a metas e resultados, ele tem também o lado positivo, principalmente se tratando da CEMIG, uma empresa pública, da resposta a um melhor desempenho para a sociedade. Ele tem um lado negativo, que é a possibilidade de gerar um espaço para a superexploração do trabalho. Na época que a gente avaliou, a gente ainda fazia avaliações adicionais de como a CEMIG precisava apresentar para os trabalhadores e trabalhadoras os resultados operacionais da empresa para justificar o pagamento ou não da PLR. A gente passava a ter informações importantes sobre o desempenho da empresa, que, de outra forma, a gente não tinha, porque eram ocultadas dos trabalhadores aquilo que não fosse obrigatória a sua divulgação mediante as legislações e etc. Então, a gente considerava que era uma ferramenta importante, considerou naquela época da construção dos primeiros acordos, que se tratava de uma ferramenta importante para a classe trabalhadora se apropriar das informações sobre o desempenho da empresa e utilizar-se dessas informações para a construção de outras lutas, que não apenas a luta financeira, mas a luta pela participação dos trabalhadores também na gestão da empresa, no controle da produção e no controle da mão de obra. Em 1999, nós tivemos uma das nossas maiores conquistas nesse histórico de PLR, que foi a distribuição de uma PLR 100% linear do trabalhador recém-admitido à diretoria da empresa. O valor da PLR foi igual, sem distinção, que sempre foi, desde o princípio da proposta de acordo de PLR, o nosso propósito. Após esse ano de 1999, a diretoria e a alta cúpula da empresa reagiu à construção que nós tínhamos feito em cima desse acordo, e nessa reação acabou se construindo diversos acordos na sequência que faziam uma distribuição da PLR, primeiramente, 1/3 proporcional ao salário e 2/3 linear, e depois 1/3 proporcional e 1/3 linear. A construção que a gente manteve a maior parte do tempo. Se for fazer uma média de quais são as construções de acordos de PLR por metodologia de distribuição, a mais utilizada foram essas: 1/3 linear e 2/3 proporcional, e 1/3 proporcional e 2/3 linear, e metade linear e metade proporcional. O que a gente precisa apontar assim, com muita clareza e também com muita tranquilidade para a gente entender o que a gente está fazendo quando a gente negocia acordo de PLR, é que nós temos visto, ao longo dos anos, a CEMIG, e isso se reflete também nas outras empresas, se apropriar cada vez mais do acordo de PLR como uma forma de intensificar a metodologia de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, e também a de utilizar do mecanismo de PLR para justificar as melhores remunerações à hierarquia da empresa, sobretudo a alta gestão. E aí na CEMIG ainda teve um aspecto adicional. Como a CEMIG possui e possuía mais ainda durante
durante a primeira década do século XXI, a CEMIG possuía um acordo coletivo, dos acordos coletivos mais pujantes, talvez, do mercado de trabalho brasileiro. A CEMIG começou a se utilizar dos acordos de PLR como forma para reduzir o acordo coletivo num processo que é descarado de compra de direitos. Então, a CEMIG colocava elevados montantes na proposta de acordo coletivo de PLR, na consciência de que aquele elevado montante ele geraria um desembolso só, mas em troca daquele desembolso, a CEMIG retiraria algum direito presente no nosso acordo coletivo de trabalho. Então, por exemplo, nós tínhamos no nosso acordo coletivo de trabalho a garantia de que cada trabalhador e cada trabalhadora teria um aumento anual de 1% como a título de ano N, e era um aumento real. E como os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG possuem uma longevidade no trabalho, isso, para 30 anos de trabalho, igual eu estou falando, que completa 31 anos, é, na prática, 31% de aumento em relação ao salário básico da função que eu exerço. E a CEMIG utilizou-se de acordos, de consecutivos acordos de PLR para poder retirar anuênio, para poder retirar a 14ª e 15ª remuneração que nós tínhamos dentro da CEMIG, para poder avançar sobre o acordo coletivo na retirada de direitos, comprando a alto custo direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Naquela época, a direção do Sindeletro alertava a categoria de que a troca dos direitos por um montante de dinheiro teria um custo alto para a categoria no futuro, mas a CEMIG investiu pesado e foi uma disputa financeira e ideológica que a CEMIG venceu, e grande parte desses direitos foram retirados durante esse período com o uso da negociação de PLR para isso. Finalizado a primeira década, que o foco da CEMIG foi essa metodologia, a partir da segunda década, ou seja, a partir de 2010, 2011, a CEMIG modificou a metodologia, tentando criar situações de distribuição de PLR que privilegiasse a hierarquia da empresa em detrimento do chão de fábrica, do corpo de trabalhadores. E isso acontece na tentativa de, primeiro, retirar a parcela linear da distribuição da PLR, vinculando a PLR totalmente aos salários, e depois, na tentativa adicional de criar a tal da PLR por múltiplos de salários. Então, no ano de 2012, a CEMIG acaba propondo e conseguindo a aprovação de um acordo de PLR que pagava 7 remunerações para a superintendência e 4 remunerações, 3,8 remunerações, se eu não me engano, puxando pela memória aqui, para o chão de fábrica. Então, percebam vocês que, para mudar a metodologia, a CEMIG tinha a disposição de investir alto. Ela chegava a pagar 3,5 remunerações, 3,7, 3,8 remunerações para o chão de fábrica, para que ela pudesse ter o direito de pagar 7 remunerações para a superintendência. Também, naquela época, a gente apontava que se tratava de uma forma de apropriação do acordo de PLR, e que, para quem estava pensando em acordos da PLR para o futuro, porque naquele momento, embora houvesse uma grande distorção na distribuição, o que o trabalhador enxergava era que ele não se preocuparia com aquilo que o superintendente ia receber a mais, porque ele, na verdade, estava sendo contemplado com alguma coisa entre 3,5 e 4 remunerações,
o que, se tratando de remuneração em tese adicional, era não poderia ser recusado. E o que a gente apontava naquele momento é que se tratava de uma forma de apropriar da PLR e que, com o passar do tempo, a empresa ia cada vez mais valorizar os múltiplos da direção da empresa e cada vez mais rebaixar os múltiplos do chão de fábrica. E isso começa a se refletir nos acordos seguintes. Quando isso começa a se refletir nos acordos seguintes e os trabalhadores começam a rejeitar propostas que tenham grande diferenciação entre aquilo que está proposto para os trabalhadores e trabalhadoras e aquilo que está proposto para a gestão, a CEMIG, no início de 2014, ela faz uma mudança de estratégia. E nessa mudança de estratégia, a CEMIG retira do nosso acordo coletivo de trabalho a remuneração de PLR de gerência para cima, então de gerência, de superintendência, de diretoria, sai do nosso acordo de PLR, vira um acordo individual de gestão, e esse acordo individual de gestão, ele é obscuro para a categoria. Nós não temos acesso a esse acordo, não sabemos o que é negociado com a gestão, e imaginamos que ele tenha essa relação com esse processo de múltiplo do passado, mas não temos a informação e a noção exata do que se trata. Ô, Também Emerson, nesse período... Diga. Ô, Emerson, 5 minutos. Sim. Também nesse período de 2014 surgiu o que a gente chama de metas ocultas. A empresa introduziu no nosso acordo, naquela oportunidade, uma metodologia que remetia as metas e indicadores àquilo que está aquilo que a diretoria colocou no orçamento. Mas como grande parte do orçamento, se não quase todo o orçamento, ele é sigiloso e ele só é divulgado no resultado operacional no ano seguinte, então nós deixamos de ter na prática as informações de quais são as metas que a gente está perseguindo, pelo menos as principais metas, os principais indicadores. A empresa tenta também implantar um sistema de avaliação por gerência, e não metas e indicadores por gerência, e não mais as metas e indicadores corporativos, de modo que corremos o risco de ter gerências inteiras não recebendo PLR alguma, enquanto outras gerências recebem PLRs razoavelmente, financeiramente razoáveis. Hoje, nós temos um processo de negociação de PLR em andamento, que a empresa fez uma proposta, fez 2 propostas, nós recusamos as 2 propostas. A empresa se retirou da mesa de negociação, afirma que não negociará mais. Ela fechou o acordo com, hoje, são cerca de 17 sindicatos que negociam um acordo coletivo com a CEMIG, somando engenheiros, psicólogos, médicos, advogados, técnicos. E desses 14 sindicatos, desses 17 sindicatos, 14 fecharam um acordo, 3 sindicatos permanecem sem acordo, sindicatos eletricitários de Juiz de Fora, Sindielec e Sintec, Sindicato dos Técnicos, e nós temos tentado forçar a porta para reabrir o processo de negociação, apontando que a proposta de PLR que a CEMIG apresentou agora, que ressuscita o que eu citei lá atrás, a proposta de PLR por múltiplos de salários, a PLR que a CEMIG está oferecendo nesse momento é de 2 salários, podendo ir até 2,2 salários, dependendo do desempenho, continuando com as metas ocultas, com uma série de metas por gerência que também são ocultas, trazem um grau de obscuridade para o acordo, que a gente faria o acordo sem saber se de fato teria alguma PLR por receber, e principalmente pelo grau de desequilíbrio que a proposta da empresa apresenta, que remete a PLR da gerência, da superintendência, da diretoria, para esse acordo sigiloso que eu estou citando, enquanto a PLR dos trabalhadores até o nível universitário, mas que não ocupa cargo de gerência, acompanharia o 100% do salário, seria sendo limitado a 2,2 remunerações.
Na próxima terça-feira, por exemplo, teremos uma reunião com uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, e um dos temas dessa audiência pública o tema dessa audiência pública é condição de trabalho na CEMIG, PLR dos trabalhadores e trabalhadoras e remuneração variável da direção da empresa. Por último, encerrando aqui esse panorama ação geral que eu estou fazendo da PLR da CEMIG, a gente percebe que a CEMIG já busca há bastante tempo e tem tentado construir uma metodologia de PLR, de remuneração variável, que alcance até o nível do indivíduo. Então, a ideia da CEMIG é que a gente tenha, no futuro, uma remuneração variável que passe por um acordo de metas e desempenho individual da gerência, da supervisão com o próprio trabalhador, e que, ao menos parte da PLR que ele tenha direito, esteja relacionado ao desempenho individual. Consideramos isso o maior dos riscos num processo de negociação de PLR, ao colocar o trabalhador individualmente com a responsabilidade de alcançar determinadas condições para ter o direito de receber a PLR, enquanto o método produtivo, o trabalho, ele é de fato uma coisa coletiva, ele é uma construção coletiva. Essa proposta da empresa, essa tentativa de construção da empresa, ela estimula o individualismo, ela exacerba a superexploração do trabalho e ela coloca o trabalhador como refém de um acordo, de forma que fica muito difícil a construção coletiva de um processo que garanta a remuneração do trabalhador e da trabalhadora. Enfim, a negociação da PLR, ela é, em última instância, uma forma de garantir a melhoria da condição de vida do trabalhador e da trabalhadora, que é uma das tarefas da entidade sindical. Mas a negociação do processo de PLR, ele deve ter em vista esse panorama geral, para que a gente, representação sindical, ao negociar um acordo de PLR que vai colocar mais dinheiro no bolso do trabalhador e da trabalhadora, a gente não esteja de outra forma, para além do dinheiro, da possibilidade da colocação de dinheiro no bolso, a gente esteja colaborando com a exacerbação da superexploração, que a gente esteja colaborando com o aumento dos riscos do trabalho pela insegurança causada pelo excesso de trabalho, e que a gente não esteja fazendo com que o próprio trabalhador se coloque em risco em busca de metas e objetivos para alcançar essa PLR, que às vezes são inalcançáveis, ou mesmo quando são alcançáveis às custas da saúde, ou mesmo da integridade física do trabalhador e da trabalhadora. Parabenizo aí o Sindimetal pela promoção desse seminário. Eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir muito e com muita profundidade para poder entender o pântano que a gente pisa e conseguir pisar em terreno seguro. Obrigado pela oportunidade, continuamos à disposição aí para dúvidas, esclarecimentos e para contribuição com o debate.